Título, capítulo de número 1, versos de 1 a 5. Vamos ler? Eu vou ler, peço que você acompanhe aí. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos conhecer mais o Senhor, aprender mais, ó Pai, da Tua igreja, daquilo que o Senhor tem destinado à nossa igreja. E pela Tua graça sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos reconhecer isto. Queremos reconhecer isso também na vida daqueles que o Senhor tem chamado para pregar o Evangelho, pastorear as igrejas. Sabemos, Senhor, que em meio a lutas, em meio às dificuldades, mas é através do Teu poder, ó Pai, em que esses homens têm feito essas coisas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que nós agradecemos neste momento, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós lemos aí no texto, Paulo escreve essa carta a um jovem chamado Tito, que ele chama de verdadeiro filho na fé. E é interessante, e mais particular no versículo 5, que é quase que não dá para ler ali, é que Paulo fala uma coisa interessante para nós. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Por que esse versículo é importante para nós? Porque ele mostra para nós que desde o início da igreja existe uma estrutura dentro da igreja, em que existia uma liderança que cuidava do povo de Deus. Só que quando nós vamos olhar para a Bíblia, e esse não é o propósito da Bíblia, a Bíblia não tem todas as características para se chegar nisso, embora ela tenha as informações. Se você continuar lendo aqui, a partir do verso 6, fala sobre essas características do presbítero. Deve ser alguém fiel, alguém irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrite facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. É interessante que, então, nós, desde o início, vemos que existe essa estrutura. É as coisas em ordem que Paulo fala aqui para Tito, né? Fala assim, olha, deixei você em Creta para que você pudesse as coisas restantes em ordem. E que ele constituísse essa liderança da igreja. Nós sabemos, então, que a Bíblia não vai trazer para nós todas as características e todas as informações de como funciona o processo, por exemplo, de eleição. Tem que ser voto secreto? Não tem? Isso a Bíblia não traz para nós. Outras questões no meio dessa votação que não é trazido para nós. Mais de um candidato, 2 candidatos ou mais, como é que funciona isso? Nada disso é nos falado através da Bíblia. É por isso que, então, nós precisamos entender que a igreja, ela precisa dessas coisas em ordem. A igreja precisa entender que ela tem que colocar as coisas em ordem. Mas como ela coloca essas coisas em ordem? Como é que funcionam essas coisas em ordem na IPB? Essa aula aqui é uma daquelas aulas que eu gosto de conversar. Então, se você tem alguma dúvida a respeito de alguma das informações que nós vamos falar aqui diretamente sobre o Ministério Pastoral, você pode levantar a mão que o microfone vai até você. Então, a gente geralmente chega na igreja, ouvimos falar aqui, não, tem o pastor Rafael, o pastor Sérgio, mas hoje a eleição foi do pastor, como é que funciona isso? E aí, o Rafael não tem eleição? Como é que é? Então, como é que funcionam essas coisas em ordem na IPB? A gente precisa entender a respeito disso.
para essas coisas em ordem, a gente tem um manual chamado Manual Presbiteriano, com notas remissivas 2024, edição revista atualizada, esse aí era o 2024, que é esse manual aqui em que eu e essa moça que está aqui na frente nos debruçamos até para poder entender o que se diz. O que esse manual contém? Contém uma constituição da igreja a respeito de como as coisas devem funcionar dentro da igreja. E aqui, nesse manual, você tem mais de um documento. Você tem a Constituição, você tem um código de disciplina, você tem um estatuto da igreja, de como a igreja deve funcionar, igreja local. Aí tem o estatuto do presbitério, tem o estatuto do sínodo, tem o estatuto do Supremo Concílio. Então, tudo o que a gente precisa saber de como as coisas devem ser colocadas em ordem na igreja, ele vem desse livro aqui, que de 4 em 4 anos sai uma nova edição dele, né? Porque o Supremo Concílio, que é a instância maior da nossa igreja, ele se reúne a cada 4 anos. Não vai ser o tema da nossa aula. E a cada 4 anos, alguns documentos são levados ao Supremo Concílio para que eles possam trazer a resposta a respeito das decisões de como elas devem ser tomadas. Nesse livro aqui, você tem os artigos em cima e embaixo você tem a nota de rodapé, que agora eu esqueci o nome. Lembra aí, Web? Mas é digesto, né? A gente chama de digesto presbiteriano, que é como essas leis são aplicadas. Gente, hoje é a idade, né? A idade vai chegando, a gente vai esquecendo as palavras. Pode levar o... Ixi, eu acho que os diáconos estão todos... É bom falar para todo mundo que fica mais fácil aqui, ó. É importante a igreja saber que esse ano vai ter a reunião do Supremo Concílio. Isso. E estará sendo eleito um novo presidente. O pastor Roberto Brasileiro parece que está declinando, depois de 30 anos já fazendo parte, como vice-presidente e presidente, né? Então, que a igreja também possa estar orando, porque teremos um novo presidente do Supremo Concílio. Isso é importante. Como os irmãos já sabem, nós temos um sistema conciliar, certo? E dentro desse sistema conciliar, cada instância da igreja tem uma mesa ou uma comissão executiva. Eu faço parte da comissão executiva do nosso presbitério, que é a instância superior à nossa igreja. Eu sou secretário de atas lá. Sou o que a Maria Paula faz aqui, né, das atas, eu faço lá no presbitério. E a gente faz parte de uma comissão executiva em que as decisões são tomadas através dessa comissão executiva. E aí, no caso, nós teremos a assembleia, né, do Supremo Concílio, e nessa assembleia vai ser reformulada essa CE, que é a comissão executiva, em que o presidente, que atualmente já tem algum tempo que ele está, ele vai ser retirado, né? Retirado não, ele vai ser... Ele declinou, né? Depois de anos trabalhando nisso aí. Então, a gente tem essa constituição de como é que funcionam as coisas na igreja. Se você tiver o desejo e gostar de saber como é que as coisas funcionam, depois você me procura, eu te passo as informações de como é que a gente faz. A gente compra isso aí tranquilamente para poder aprender como é que a igreja funciona. Tá bom? Mas hoje nós vamos direto a respeito da liderança na IPB. E aí nós temos o artigo 25, que vai falar sobre como a igreja exerce essa função de liderança, ou como é que é a liderança na igreja. Então, o artigo 25 nos diz o seguinte: a igreja exerce as suas funções na esfera de doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministro do evangelho, ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Dentro da igreja, nós temos somente esses 3 tipos de oficiais, tá? Nós temos o ministro do evangelho, que no caso é o pastor, que a gente chama de pastor. Nós temos que também é chamado de presbítero docentes, porque eles se afadigam no ensino. E tem os presbíteros regentes, que é aqueles que regem a igreja. Como nós vimos, nós tivemos eleição para os 2, né? Nós tivemos hoje para o pastor ministro
e nós tivemos, há algum tempo atrás, a eleição para os presbíteros regentes. No final do ano, nós, ali pelo setembro, mais ou menos, nós vamos ter eleições de diáconos. Então, nós temos esses 3 oficiais dentro da igreja. Não temos nenhum outro tipo de oficiais. Tá? São somente esses 3. Ministro do Evangelho, presbítero docente, presbíteros regentes e diáconos. Vamos continuar que nós vamos trabalhando nisso cada vez mais. Então, olha só, para ficar mais claro para a gente, nós temos o pastor, e aí a gente tem essa figura. Nós não estamos falando expressamente de pastores, mas a figura do pastor. Nós temos o pastor na igreja, o ministro do evangelho, nós temos o presbítero e nós temos o diácono. Cada um com as suas funções, em que essas funções elas se misturam para o bem da igreja, mas cada um com as suas funções. Tá? Vamos, então, pensando nessa liderança. A nossa Constituição diz o seguinte: estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Nós vimos o presbítero João Carlos falando assim, fazendo a correção na ata. Não é presbítero, simplesmente, mas presbítero em disponibilidade. O porquê que ele fez essa correção? O João Carlos terminou o mandato no último dia 30 de maio, em que ele estava eleito durante os 5 anos. Quando essa eleição vence, ou esse mandato vence, ele não deixa de ser presbítero, ele continua a ser presbítero. Porque o cargo dentro da igreja, ou o ofício dentro da igreja, ele é vitalício. A não ser que ele saia por outros motivos, que é a exclusão, deposição do cargo, ou a assembleia também pode destituí-lo, né, do cargo. Mas, no caso, como o mandato dele venceu e ele não está mais ativo no conselho, ele é um presbítero em disponibilidade. Então, o exercício da função dentro do conselho, ele é temporário, é pelo mandato. Mas o ofício, ele é perpétuo. Uma vez presbítero para sempre. Nós temos outro caso de um irmão aqui na igreja, que é o pai da Maíne, presbítero, né, meu irmão? Também continua sendo presbítero. Não está ativo, né, no exercício, mas é um presbítero em disponibilidade. Temos outro ali atrás, o Oswaldo. O Léo também já foi presbítero, mas agora é diácono. Não tem 2 ofícios ao mesmo tempo. Quando está na diaconia, é diácono. Também já foi presbítero, o João Donizete. Mas hoje ele é diácono. Hoje ele é diácono, não é presbítero, porque você não tem os 2 ofícios ao mesmo tempo, exercendo ao mesmo tempo. E o Walter também, já foi os 2? Mas qual que você foi o último? Presbítero, né? Geralmente fica o último, assim, que é o presbítero. Tá bom, meus irmãos? Então, para o oficialato, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Os presbíteros, diáconos e pastores, eles precisam ser maiores de 18 anos, civilmente capazes e devem ser homens. O oficialato na igreja presbiteriana é excepcionalmente não, é diretivamente, exclusivamente para homens, tá? Mulheres não fazem parte desse ofício. É uma discussão para outra hora, tá bom? Não vou entrar nisso agora, né? Então, vamos deixar isso para depois, vamos direto aqui para o assunto. E aí o artigo 26 nos diz o seguinte: os ministros e os presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os diáconos da igreja aqui pertencem. Então, vamos lá. Os presbíteros eles são representantes nas instâncias superiores da igreja, tanto os presbíteros como os pastores. Então, o presbítero ele é representante no presbitério, quando existe uma eleição no ano anterior para o próximo ano, em que são escolhidos os, me lembra aí, delegados, mas também os representantes da igreja. No caso da nossa igreja, nós tínhamos 3 representantes, agora estamos com 2. O nosso representante da igreja no concílio superior é o Edgar, o primeiro. Era o João Carlos, o segundo, mas como o João Carlos deixou de ser
ativo, né, no presbiterato, ele deixou de ser, e o terceiro, que agora é o segundo, é o Weber. Então, quando nós temos reunião de presbitério, os irmãos, eles são representantes da igreja lá, com voto, com fala, no presbitério. Se quiser falar, Weber, pode falar. Inclusive, podem ser votados como presidente do Supremo Conselho. Isso mesmo. Já teve na nossa história. Fala no microfone para todo mundo. Inclusive, os presbíteros também podem ser eleitos como presidente do Supremo Concílio, como já tem nos anais da história da Igreja Presbiteriana. Isso. Então, são homens que podem estar na condução da presidência, Isso. assim como os pastores. Então, você tem, eles são oficiais, não somente aqui, representantes somente aqui na nossa igreja, mas também nos concílios acima. No caso dos diáconos, eles são somente na igreja que pertencem. Então, eles não fazem parte dos concílios superiores. Temos aqui o Walter. A gente sabe que é muita informação nesse momento para muitas pessoas que não estão como a gente. Sim. Só você dizer onde que é onde está o Supremo Concílio no Brasil. O Supremo Concílio? Porque você mencionou a palavra Supremo Concílio. Isso. O Supremo Concílio, ele é um órgão colegiado que não tem um local próprio. Ele pode mudar a qualquer momento. Mas, geralmente, ele acompanha o presidente, né? E hoje está em patrocínio? Está em Brasília? Mas lá tem em patrocínio tem uma... o presidente fica lá, né? Mas tem uma sede em Brasília, né? É isso mesmo. Isso. Até mesmo porque também já esteve no Rio de Janeiro por algum tempo, né, Weber? Sim, mas foi transferido para a capital, entendendo que ela é um ponto central do país. Isso mesmo. Então vamos lá. Meus irmãos, nem eu vou confessar uma coisa para os meus irmãos. São muitas informações nisso, nem eu lembro de todas, não. O Weber é uma pessoa excepcional para conversar sobre isso, que já tem muitos anos em que ele trabalha. João Carlos também já trabalha junto. E eu estou lá engatinhando ainda, né? Presbitério. Então vamos lá. Então, para atender às leis civis, o ministro será considerado membro da igreja de que for pastor, continuando, porém, sob a jurisdição do presbitério. Os pastores, eles são membros não da igreja local, eles são membros do presbitério. É por isso que eu não voto hoje. Eu voto no presbitério, porque eu sou membro do presbitério. Quando a gente é ordenado, a gente é excluído do hall de membros da igreja e passa a ser membro do presbitério. No caso do pastor efetivo, ele é considerado membro por causa dos efeitos civis. O que acontece? O pastor efetivo, ele é o representante da igreja nas esferas civis. E o que acontece? Embora as decisões da igreja sejam colegiadas, o pastor ele tem essa função. É por isso que o conselho e o pastor precisa estar muito alinhado nas suas funções e nas suas decisões. Porque se for olhar assim, de forma civil, quem é o responsável é o pastor efetivo. Então, às vezes, você vai ver o pastor assim, na IPB falando assim, tem que cuidar disso aqui, tem que tomar cuidado com isso aqui, vamos fazer uma proteção melhor nisso aqui. Porque na esfera civil, o representante da igreja é o pastor, que é eleito. Então, ele assina pela igreja, ele traz informações, responde pela igreja nessas esferas. Então, a admissão, o artigo 28, a admissão a qualquer ofício depende da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus, da ordenação e investiduras solenes conforme a liturgia. Para que alguém seja um oficial da igreja, ele precisa dessas características aí, né? Ele precisa ter essa vocação do Espírito Santo reconhecida pelo povo de Deus. Quando alguém deseja ser pastor, uma das características para a gente saber se ele vai ser pastor mesmo, é se a igreja reconhece que ele tem esse dom. E isso precisa ir crescendo na igreja. Certo? Quando eu fui quando eu fui ao pastor na época de James, para que eu fosse para o seminário, uma das características que ele falou para mim foi isso, a igreja precisa reconhecer se você é pastor ou
se você tem esses dons. Quer dizer que o pastor está pronto, que o rapaz que vai para o seminário está pronto, vai saber tudo direitinho, vai fazer tudo certo, assim? Não necessariamente. Mas esse dom ele vai sendo desenvolvido e crescendo à medida que ele vai ministrando na igreja, dando aula, aprendendo. E esses dons vão sendo vistos pela igreja e sendo reconhecidos pela igreja. Tá bom? E isso em todos eles, tanto no ministério pastoral, quanto no presbiterato, quanto no diaconato. Quando a gente vai votar, a gente tem que votar segundo os padrões bíblicos, como nós vimos na palavra hoje, reconhecendo esses dons nessas pessoas que a gente vai votar. Tá bom? Nenhum oficial, aí está o artigo 29, nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Ninguém pode ser presbítero por imposição, nem diácono por imposição. Ele tem que aceitar. A Bíblia fala que tem que almejar ou desejar ser isso, ser oficial da igreja. Tá bom? Então aqui nós estamos mais nos pontos mais essenciais aqui, mas vamos agora para essa figura dentro da igreja presbiteriana que é o pastor. Certo? Quem é esse ministro? Quem é esse pastor dentro da igreja? É interessante que eu coloquei aqui, mas eu acho que não vai aparecer bem ali de novo, vou ler aqui para os irmãos, a respeito do ministro do Evangelho. O artigo 30 da nossa Constituição diz assim: o ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela igreja, representado no presbitério, para dedicar-se especificamente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. O pastor, ele está jurisdicionado ao presbitério, mas ele participa do governo da igreja e ele é responsável pela administração dos sacramentos, pregar a palavra de Deus. E aí embaixo tem um parágrafo único para os títulos que o pastor tem dentro da Escritura. E aí tem uns títulos aqui que eu peço aos irmãos, não me chamem, por favor. Tá bom? Eu sei que está lá na Escritura, mas hoje não é bom ser chamado assim. E eu vou contar uma história engraçada para os irmãos. Olha o parágrafo único aí. Os títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro de bispo. Esse, por favor, não me chame. Não porque está errado, está lá na Escritura, tudo ok, mas hoje ser chamado de bispo não é tão bom. Pastor, ok, ministro, presbítero ou ancião, anjo da igreja, embaixador, evangelista. Esse anjo da igreja é por causa de Apocalipse. O anjo da igreja escreve. Embaixador, evangelista, pregador, doutor e despenseiro dos mistérios de Deus. Esses nomes indicam funções diversas e não graus diferentes de dignidade no ofício. Então, algumas igrejas vai ter as gradações de pastor, né? Você tem o pastor, aí você tem o pastor, o bispo, aí tem o de cima é o apóstolo, o arcanjo, e aí vai subindo, né, as gradações. No caso da nossa igreja, são nomes diferentes para um mesmo ofício, não muda nada. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando eu cheguei na nossa igreja mesmo, eu via pastor sendo chamado por 2 nomes, reverendo e pastor. Aí o que eu pensava? Pastor é um carinha, terminou o seminário. Reverendo é um cara mais agraduado, né? É um cara mais, né? Vai chegar o reverendo aí, rapaz, bate continência, que o homem é... E eu lembro que eu levantei numa EBD, João Carlos, acho que foi, não lembro se foi o João Carlos ou foi o James. Pastor, qual que é a diferença de pastor para reverendo? A igreja inteira caiu na risada. O que fui eu assim? O que eu fiz? Não, Rafael, não existe diferença. Pastor e reverendo é a mesma coisa. Não, eu achava que o reverendo era mais estudado, né? Primeiro começa como pastor, depois é reverendo, aí vai subindo, né? Depois arcanjo, como diz o irmão ali. Mas não tem essa diferença na IPB. Pastor tem esses nomes, pode ter nome diferente, reverendo, pastor, arcanjo não. Aí quase que eu falo, não. Anjo da igreja, doutor, pregador, mas não indicam graus, indicam funções diferentes dentro da Escritura. Antes de falar um pouquinho sobre o título de reverendo, o Apocalipse fala do anjo ao anjo da igreja, né? Se referindo. Agora, a Bíblia nunca menciona sobre arcanjo. Quem menciona sobre arcanjo é um apóstolo aqui no Brasil,
que tem um nome parecidíssimo com um dos grandes líderes da igreja presbiteriana hoje, né? Que não é o Hernandes Dias Lopes, mas é o pastor Estevão Hernandes, que se auto-intitula como arcanjo. E o nome dele é assim, toda a fala dele, a pessoa apresenta os programas dele na rádio como arcanjo Estevão Hernandes. Entendeu? Então, assim, só uma observação. E... Pode falar. Pode terminar. O título de reverendo, ele é um título honorífico, que vem do latim reverendus, que significa reverência ou respeito, certo? Mas ele foi adotado, foi convencionado como um título também acadêmico, para principalmente nos Estados Unidos, não na Europa, onde surgiu o título de reverendo. Mas assim, o título de reverendo ele nasce para o ministro cristão. Como o juiz hoje, você vai, antes de falar o juiz, você fala assim, meritíssimo. Entendeu? Então, esse é apenas um título honorífico para os ministros cristãos. A Ieda. E quando surgiu essa expressão reverendo, qual que é a história disso? Por que surgiu no meio Porque desde pequena eu nunca tinha ouvido falar antes de vir para a igreja presbiteriana. Reverendo, né? Nossa igreja ela tem essa ascendência nos Estados Unidos, né? Então é comum ser chamados lá de reverendos. Aí veio para cá e ficou. Mas ele não é um termo bíblico, é um termo, como o João Carlos explicou aí, é um termo dado aos pastores. Aí geralmente porque não é fácil você ver isso em outra igreja, a não ser a igreja presbiteriana. Ser chamado... A Batista chama? Né? Isso. Mas é mais esse título mesmo. Não tem nenhuma uma questão. Então não existe gradação, tá? O reverendo não é maior do que o pastor, não, igual eu pensava. Tá bom? Pode passar a palavra aqui para o Hernani? Deixa eu só me achar aqui, por favor. Tenho preocupação aqui de esclarecer realmente, não achar que sei e pensar errado. Eu não me recordo aqui, tá marcado na minha Bíblia. Eu vou continuando aqui, que fala então. sobre o homem depende, o esposo depende da esposa, tá? Um depende do outro. Então, na outra passagem também que eu não me recordo, diz que a mulher não tem autoridade sobre o homem, tá? Isso a gente usa para a questão do porquê que o ministro é homem e o... Mas a minha mulher manda lá em casa mesmo, então para mim também vai ao encontro. A dúvida é a seguinte, pastora, dentro dessa perspectiva, dessa autoridade, assim, para mim fica... Eu estava até ouvindo uma pastora, uma juíza federal, e ela falando sobre algumas coisas, e não foi legal, porque eu estava ouvindo depois... Fui questionar sobre maldição hereditária, aquelas coisas todas. Isso não existe. Aí o pastor Sérgio me colocou lá em Ezequiel 18. Então, eu fico preocupado justamente de onde eu estou ouvindo e quem está falando. Eu tenho dúvida realmente com relação a essas titulações que se dão. Pastora, reverenda, seja lá o que for. Por quê? Porque se não é autoridade sobre o homem, então... Eu já vi, inclusive, pastoras, no termo vulgar falando, esculhambando, dando esculacho, vários pastores lá. Queria saber como me posicionar diante disso. É uma área que, se a gente entrar agora, a gente vai sair totalmente do... Mas, Hernani, o que eu tenho para falar é o seguinte. Historicamente, você vai olhar na Escritura, a posição de liderança foi dada aos homens, desde Adão.
Então, o homem ele conduz a sua casa. Se você olhar historicamente, você não vê uma apóstola, né? Você não vê nenhuma. Existem algumas Bíblias que trazem o termo diaconisa para uma irmã, que também a palavra diácono significa serva, e aí tem algumas dificuldades de linguagem. Mas você não tem nenhum título, uma oficial mulher, em toda a Escritura. Isso já é uma base para a gente, mas não é a única. Então, o que acontece? A gente vê que a liderança, tanto da igreja, ela foi dada, e lá na época dos profetas, ela sempre é dada ao homem. Então, o homem como líder da casa. Quer dizer que a mulher não tem papel nisso? Não. Qual que é o papel de Eva? A auxiliadora. Eu falo que o oficial tem que consultar a sua esposa se ela aceita ser oficial junto com ele. Porque é preciso um auxílio grandíssimo da família para exercer o ministério e o oficialato. Então, nós não temos nenhuma base bíblica para que as mulheres tomem esse ofício. É uma discussão, como eu falei, é uma discussão longa que tem vários pontos em que a gente pode entrar. Certo? Paulo fala sobre isso aqui em Timóteo, capítulo 2, acho que 1 Timóteo, capítulo 2. Tem outros locais que vai mostrar isso para a gente. Então, a autoridade é dada aos homens. Isso não quer dizer que as mulheres não participam, mas elas são auxiliadoras nesse trabalho. Tá bom? Eu não vou entrar, porque senão fica longo, mas nós não temos base bíblica para pastores. Nem para outros tipos de oficiais que sejam mulheres. Mas não é assunto. Se a gente entrar aqui, eu preciso ter mais... com várias informações. E assim, isso também não diminui o papel da mulher. A gente tem que entender isso. Falar isso não diminui o papel da mulher. Coloca ela no papel que Deus criou ela para ser. Certo? Vou falar do Rodrigo. Rodrigo toca guitarra, certo? Nem sempre o Rodrigo está feliz tocando guitarra. Tem hora que de manhã ele deve pensar assim, eu estou com vontade de tocar guitarra. Mas quando ele está tocando a guitarra dele lá, ele deve se sentir feliz. Por quê? Esse é aquilo que Deus me deu, o dom que Deus me deu. Então a gente precisa ser feliz naquilo que Deus capacitou o homem e a mulher a fazer. Porque Deus criou o homem e a mulher com funções distintas, mas com o mesmo propósito, que é glorificar o nome de Deus. A gente tem que ter esse sentimento. Não diminui a mulher em nada, as mulheres em nada. Deus ama as mulheres, isso não coloca... tem algumas religiões que, por exemplo, no hospital, a ala das mulheres tem que ser embaixo da dos homens, porque os homens não podem estar acima. Tem umas coisas assim meio doidas nessas... Quê? Então, assim, um está ligado ao outro. A Débora pode falar lá. Sobre esse assunto, é um assunto polêmico entre nós, na nossa comunidade, no nosso país, né? Mas é importante falar no papel da mulher. Isso. A mulher é auxiliadora idônea, né? Não é para ser pisada e nem para ficar em cima da cabeça de ninguém. Então, auxiliar quer dizer do lado, né? E foi tirada da onde? Não do foi tirada do também, dedão né? do pé para que não ficasse de baixo. E não impede que a igreja presbiteriana, né, a gente vê muitas mulheres que que ensinam, que pregam, né? Mas não são presbíteras oficiais, e nem diaconisas, né? Mas são mulheres que são evangelistas, né? E só não tem esse título, né? Existe. Esse título e esse lugar de autoridade que foi dado pela igreja. Eu não quero entrar no assunto, mas a gente pode trazer, né? Depois desse assunto, acho que é um assunto pertinente para a gente entender a respeito disso. Ixi, nós temos pouco tempo. Então, vou passar de forma mais rápida aqui para a gente ver aqui algumas coisas. Então, o que o ministro faz? Ele tem as funções privativas. Isso aqui só o ministro faz, só o pastor faz. O presbítero não pode, nem diácono pode. Administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, a bênção quando termina o culto, celebrar o casamento religioso com efeito civil,
é o religioso com efeito civil. O presbítero pode fazer casamento desde que o religioso já tenha sido, o efeito civil já tenha sido feito anteriormente, tá? Presbíteros, seminaristas, todos eles podem fazer. Orientar e supervisionar a liturgia da igreja que é do pastor. Quem comanda aqui o que vai cantar, o que vai ler, como é que a liturgia deve ser, como é que funciona, é o pastor efetivo. Isso é uma função privativa do ministro. Tá bom? Então, você chegou numa igreja lá e tem a dança, tem não sei o quê, ou qualquer outra coisa, se for numa igreja presbiteriana, é o pastor que era responsável, ele que tinha que ter direcionado isso aí. Tá bom? Ministro do Evangelho. O ministro cujo cargo e exercício são os primeiros da igreja deve conhecer a Bíblia e sua teologia, ter cultura geral, ser apto para ensinar lição na fé, irrepreensível na vida, eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres, ter vida piedosa e gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. Meus irmãos, ter cultura geral é algo que o pastor precisa ter, ele precisa conhecer história, conhecer algumas informações, conhecer como é que as coisas funcionam, ele precisa ser apto a ensinar, precisa ser irrepreensível na vida. Essas são as bases bíblicas, e essas bases estão em Tito, no texto logo depois que a gente leu aqui. Tá bom? Vamos continuar aí para algumas informações. E aí aqui é importante a gente entender sobre essas figuras, para a gente entender por que o Rafael não tem uma eleição, por exemplo. Tem o pastor Sérgio e o pastor Rafael, os dois são pastores, mas por que um tem eleição e o outro não tem? O ministro poderá ser designado pastor efetivo, pastor auxiliar, pastor evangelista e missionário. Existem 4 características de uma mesma pessoa, de uma mesma figura, certo? O pastor ele pode ser essas 4 coisas. Ele pode ser pastor efetivo, que aí é mediante a eleição, como a gente viu, é o que o pastor Sérgio é aqui na igreja. Aí você tem o pastor auxiliar, que é o que eu sou aqui na igreja, e o pastor Geomário também é. Você tem o pastor evangelista, que é uma característica que tem também, que ele é designado pelo presbitério em trabalhos incipientes, a gente vai ver. E você tem o pastor missionário, ou só o missionário, que é o que o Salomão Júnior é, lá no Uruguai. Nós temos essas 4 funções, o Weber ali. Aí tem um pastor efetivo, alguém pode falar assim, mas teve uma igreja que não tinha eleição. Mas o conselho solicitava ao presbitério a indicação daquele pastor como efetivo. Durante então, era por indicação. Período determinado. É um período determinado. Está também na Constituição. Agora, não é bom que a igreja fique o tempo todo só fazendo essa indicação via presbitério. O ideal é que a congregação, né, a assembleia, tenha essa oportunidade de eleger o seu pastor. Mas nessas transições é muito importante também esse papel. E aí você tem essa figura aí, ó, que é o pastor, mas ele pode ser essas 4 funções. O pastor Sérgio, no primeiro ano dele da igreja, foi nesse molde que o Weber falou. O conselho pediu que o presbitério designasse ele por 1 ano, e ele foi designado por 1 ano, ficou o primeiro ano, e depois teve a primeira eleição, e agora a segunda eleição dele. Então, é prerrogativa do conselho isso também, essa indicação. Certo? Então, pastor efetivo. Quem é o pastor efetivo? É o pastor efetivo, o ministro eleito, instalado numa ou mais igrejas por tempo determinado, e também o ministro designado pelo presbitério por prazo definido para uma ou mais igrejas, quando essas, sem designação da pessoa, designação de pessoa, o pedirem ao concílio. Então, é o que o Weber acabou de falar aí. E aí você tem o pastor auxiliar. O pastor auxiliar, o ministro que trabalha sob a direção do pastor sem jurisdição sobre a igreja, com voto, porém, no conselho, onde tem assento ex officio, podendo eventualmente assumir o pastorado da igreja quando convidado pelo pastor ou, na sua ausência, pelo conselho. O que acontece aqui? Todo ano nós temos uma reunião de planejamento do ano seguinte. O pastor efetivo, ele tem a eleição e ele está designado ali pelos 3 anos. O pastor auxiliar, isso é renovado a cada ano para o próximo ano. Essas reuniões acontecem ali pelo meados de setembro, né? Até setembro. Por quê? Existe uma janela de transferência, não é só futebol, hein, gente? De pastorado. Que é quando as igrejas começam a procurar pastores, quando os pastores deixam. E essa janela acontece ali entre agosto até mais ou menos
outubro, novembro. Novembro já está tarde. E aí os pastores precisam ter essa definição do próximo ano para saber se eles vão continuar na igreja, se não vão, como é que funciona. Essa decisão, meus irmãos, engloba várias coisas. Engloba possibilidade de sustento pastoral, se tem como ter mais pastores ou não, se tem necessidade de ter pastores ou não, mais pastores ou não. Como é que está o andamento do pastor auxiliar dentro da igreja. Então, tudo isso são características que são colocadas nessas reuniões. E eu digo com muita clareza, eu conheço só o conselho daqui, né? Porque conheci a igreja, conheci a Cristo aqui e até o pastorado aqui. O nosso conselho tem uma visão muito cuidadosa a respeito do pastorear a igreja, da necessidade da igreja, mas também tem uma visão financeira que precisa ser. Não dá para chamar um cara de outro lugar e não ter condição de pagar. Ou também não dá para ter vários pastores e não ter condição de dar o mínimo necessário para que esses pastores estejam aqui. E no caso do pastor auxiliar, quem chama o pastor auxiliar não é o conselho aprova. O pastor auxiliar ele é convidado pelo pastor efetivo. Por que isso? Imagine que você, quando se tenta fazer fora disso, dá errado e dá muito errado. Tá bom? Algumas igrejas já tentaram fazer isso, não deu certo. Chama o pastor efetivo. Aí o conselho decide, não, eu quero que chame o pastor auxiliar tal. Aí chama o pastor auxiliar tal. Os dois não se dão bem no trabalho. O que você acha que acontece com a igreja? Briga na certa. Briga na certa. Então, pastor auxiliar e pastor efetivo, eles têm que andar em conjunto. E pastor efetivo sabe a sua responsabilidade, lembra lá que ele é quem gera a igreja e comanda, e a responsabilidade cai nele. O pastor auxiliar tem que ter a disposição de estar abaixo do pastor efetivo, saber quais são as suas funções e até onde ele pode ir. Porque quando o pastor auxiliar tenta subir acima do pastor efetivo, outra briga na certa. Não dá certo, meus irmãos. Então, pastores, principalmente pastor efetivo e pastor auxiliar, eles têm que andar em comum acordo, na mesma direção, com o mesmo sentido, os mesmos propósitos. Tem funções, tem características diferentes, formas diferentes de lidar? Tem, mas essas diferenças precisam ser resolvidas para que eles possam caminhar juntos. E o conselho vai pastoreando os pastores nessas diferenças, nessas dificuldades. Meus irmãos, o sistema conciliar é um sistema que é uma bênção. É uma bênção. Porque não fica a cargo de uma cabeça só. Porque quando começa a tomar decisão de uma cabeça só, aí tem as decisões mais estranhas do mundo. E ainda não nos protege de tudo. Porque no meio da decisão conciliar também pode acontecer algumas decisões que não são boas. Mas todas elas estão debaixo da vontade de Deus. As decisões boas ou ruins dentro da igreja estão debaixo desse governo da igreja. Eu vou passar aqui mais para frente, que eu queria falar. Aí tem um pastor evangelista, que é um pastor que é enviado pelo presbitério, tem um pastor missionário, e aí tem um ministro do evangelho, que é o pastor efetivo, pastor auxiliar, tá? Eu quero passar para esse 35 aqui. Como é que funciona o sustento pastoral? O sustento do pastor efetivo e pastor auxiliar cabe às igrejas que fixarão os vencimentos com a aprovação do presbitério. Os pastores evangelistas serão mantidos pelos presbitérios, os missionários pelas organizações responsáveis. Pastor auxiliar e pastor efetivo. Quem é que paga o salário e é o responsável pela manutenção do pastor? A igreja. Imagine se lá na empresa de vocês, a pessoa pagasse assim, né? Eu tenho dinheiro, eu pago, eu tenho dinheiro, eu não pago. Já pensou? Dízimo, meu irmão, é uma coisa importantíssima. E além de glorificar a Deus, né, que é aquilo que Ele requer de nós, ele é uma questão que dá segurança para a igreja pagar os seus pastores, fazer planejamentos, orçamentos. Então, não pode, além de ser uma... gente, como é que é o nome agora? Uma infidelidade com Deus, reter o seu dízimo ser a primeira coisa que você vai reter do seu salário, né? Faz, não, estou sem dinheiro, vou reter lá o meu dízimo porque eu preciso pagar as contas.
Além de ser uma infidelidade, é uma questão complexa para a igreja quando ela tem uma estabilidade financeira. Certo? Tem igreja que quer fazer muita coisa, mas as pessoas não querem ajudar. Ou não querem ser fiéis nos seus dízimos. Querem participar das coisas da igreja, mas não querem ser fiéis nos seus dízimos. O sustento pastoral e o cuidado com o pastor é uma responsabilidade da igreja e com os pastores. É por isso que quando uma igreja vai chamar um pastor, ela precisa ter ciência se ela tem condição de pagar esse pastor ou não. Para que o pastor não fique nessa indiferença. Será que vai pagar? Não vai? Será que tem condição? Não tem? E tomar cuidado também, para não dar passos maiores do que se pode fazer. Tá bom? Vamos lá. Quero que vocês entendam a respeito do sustento pastoral. Pelo nosso manual, o pastor tem direito a essas coisas aí, ó. A côngrua pastoral, que é o salário do pastor. Ele recebe 50% do INSS. 50% do INSS é pago pela igreja. Isso é pago do teto, tá? Do teto do INSS. Os outros 50% estão a cargo dos pastores. Os pastores têm que pagar, certo? E os pastores também têm um fundo de apoio pastoral, que a gente descobriu na reunião ontem, eu não sabia, que foi o sogro do Weber, né? Foi o seu pai que criou esse fundo de apoio pastoral para toda a igreja, para a IPB inteira. O pai dela pediu e subiu esse documento foi aceito e foi. O que é esse fundo de apoio pastoral? Eu não lembro a porcentagem, alguém pode me ajudar? 8%? 8% do salário é depositado numa conta da igreja, destinada ao pastor, em que o pastor, durante alguma emergência, ele pode ir lá nesse fundo e pegar um valor para ele cumprir aquilo que ele precisa. Isso tem que ser liberado pelo conselho, em reunião, e geralmente ele é usado para quando os pastores saem da igreja. Quando o pastor sai da igreja, para que ele não fique desamparado, ou quando o ministério dele terminar, ele tem lá esse fundo de apoio pastoral que... Como se fosse um FGTS. Por quê? O pastor ele não tem vínculo empregatício com a igreja, ele é do terceiro setor, paga imposto como todo mundo, faz os certos, né? Os certos, né? Porque tem uns que não devem pagar. Mas os certos pagam imposto, tudo direitinho, faz tudo certinho, mas ele não tem um vínculo empregatício com a igreja. Certo? Então ele tem direito a essas 3 coisas aí pela Constituição. Sobre ele paga, né? Ele mesmo paga. Tá bom? E ele tem alguns benefícios. Agora, meus irmãos, essa não é a realidade de todas as igrejas, tá? Tem igreja que não tem condição de dar todas essas coisas, mesmo que deveria dar, mas ela não tem condição de dar. Por quê? Tem trabalhos que são incipientes, aí geralmente o presbitério arca com um pouco e tenta ajudar, e aí a gente vai com isso aí. Mas nós precisamos entender que existe ali o sustento pastoral exige da igreja esse cuidado da igreja. Esse cuidado da igreja. E existem outros benefícios. Quer dizer que tem que dar só isso aí? Não, existem outros benefícios. Tem igreja que pode pagar plano de saúde, tem igreja que ajuda o pastor com algum benefício, tipo gasolina, ou moradia. Tem igreja que tem carro da igreja, que é o pastor com aluguel. Então, quando a igreja pode fazer isso, ela faz. Tá? Tem outras questões. Isso aqui é o mínimo, vamos dizer assim, mas tem os benefícios lá embaixo. Tem igreja que tem casa pastoral. A nossa igreja é uma igreja nova. Então, assim, é uma igreja que ainda está construindo um suporte, que tem, né, vai fazer sua construção. Quem sabe um dia, né, a igreja vai construir lá e vai comprar uma casa, e seja a casa pastoral e tal. Hoje eu tenho casa própria, o pastor Sérgio também tem a casa própria, né? Então cada um mora na sua casa. Mas a igreja tem sido muito cuidadosa com a gente, tá? E cumpre fielmente isso aqui, até com alguns benefícios quando pode. Tá bom? Vamos lá. Eu não vou colocar mais corzinha, não vai dar certo. Então, são atribuições do ministro que pastoreia a igreja. Orar com o rebanho por este, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer suas funções com zelo, orientar, superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus,
ele tem que prestar assistência pastoral, ele tem que instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados, exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo da igreja. Então, são atribuições aí também do ministro. Dos atos pastorais realizados... Isso mesmo, parágrafo único. Dos atos pastorais realizados, o ministro apresentará periodicamente relatório ao Conselho para registro. Periodicamente, eu e o pastor Sérgio dá relatório daquilo que a gente fez na igreja. Quando a gente foi visitar alguém, quantas ceias a gente fez, quantas pregações a gente fez, quantos estudos a gente deu, quais as informações que a gente tem. Então, a gente apresenta tudo isso ao conselho para poder, como um relatório pastoral mesmo. E isso aqui é dever do pastor. Isso. Como é que funciona, tudo certinho. Como é que, se o pastor está trabalhando ou não, como é que está. E esses relatórios, além no convívio do conselho, o conselho entende o que o pastor está fazendo, o que não está. O pastor Sérgio tem uma característica imensa, meus irmãos. Ele sabe o nome de todo mundo. Quando ele é perguntado a respeito de alguém, ele dá a informação de todo mundo pelo cuidado. Eu já até falei para os irmãos, meus irmãos, para mim saber seu nome umas 3 vezes eu vou perguntar. É difícil, a não ser que a gente tenha um convívio. Então, existem essas diferenças. Então, assim, esse cuidado pastoral, ele vai acontecendo. Já estamos quase terminando. E aí também, outro benefício do pastor. É assegurado anualmente ao ministro em atividade o gozo de 1 mês de férias, seguido ou parceladamente com os vencimentos. Então, o pastor tem 30 dias de férias, tá, meus irmãos? 30 dias de férias que ele pode tirar parceladamente. Pode falar. Então, voltando aí, né, antes de continuar, nas atribuições, a gente sabe que é uma função que demanda muito tempo, né, muita dedicação. A igreja, ela pede exclusividade para o pastoreio ou pode-se haver acumulação de carreiras? Você pode ser graduado em uma outra área e trabalhar fora também, ou só é exclusividade da igreja? Pode sim, pode. Eu estou perguntando assim, porque o Miguel já me perguntou isso várias vezes. Aí eu explico da minha forma. É pastor mesmo ou ele trabalha também? Eu explico da minha forma, mas agora eu quero saber, assim, juridicamente, como que funciona na igreja. O pastor, ele pode exercer outras funções. É até um artigo que eu suprimi para não falar, porque já estava ficando extenso. Mas ele pode ter outras funções de ensino, ele pode trabalhar em outras áreas. Aí, quando o pastor ele é chamado e convidado para a igreja, ele tem algumas características que são designadas a ele e ali no contato, né, com o conselho. Ele pode ser pastor por período integral ou pastor por período parcial. Tá? No caso meu e do pastor Sérgio e o pastor Geomar, nós somos integrais. Nós trabalhamos aqui na igreja, só para a igreja. Mas é bom e conveniente que, se o pastor tiver outra atividade, que isso seja comunicado e conversado com o conselho e com a igreja, para que a igreja tenha ciência de como é essa função. E também cobrar dele aquilo que ele tem condição de dar. O pastor, eu falei esse negócio, ele trabalha também, porque o Vitor uma vez perguntou para o pastor James, pastor, você é só pastor mesmo ou o senhor trabalha também? E eu pensava que era assim, né, trabalhar só dia de domingo. Eu até brinquei com isso. Mas ele pode ter outras funções, tá? Como pastor em tempo parcial. Existe um título que é dado aos pastores quando eles servem durante um longo tempo na igreja, que é o pastor emérito. E esse título pode ser com ou sem vencimentos. Um pastor pastoreou uma igreja a vida inteira. E depois que ele pastoreou a vida inteira, ele pode receber esse título de pastor emérito, tá? Vamos entrar agora. O ministro ele poderá ser jubilado por motivo de saúde, idade, tempo de trabalho ou invalidez. Jubilação não é aposentadoria, tá? Como nós não temos vínculo com a igreja, existem algumas possibilidades de aposentadoria. Primeiro, INSS é obrigatório para o pastor.
Entretanto, tem alguns irmãos, e essa decisão também não é tão antiga, tem alguns irmãos que jubilam e não tem nem INSS, não tem nada, não fez contribuição nenhuma. É uma tristeza, meus irmãos. Nós vamos chegar ali no finalzinho, já estamos chegando no final, mas nós vamos chegar. Paga 50%. Aí o que acontece? Essa decisão ela é uma decisão recente. Tem pastores, por exemplo, que estão jubilando agora que nunca contribuíram. Outros que inadvertidamente, porque essa questão do INSS ela é uma decisão que fala que o pastor tem que fazer, mas isso nem sempre é feito. Então você tem pastores que viveram a vida inteira sem entregar nada. E eles vivem, meus irmãos, de pedirem às igrejas o sustento. E isso é uma decisão terrível. Por quê? Porque hoje vocês conhecem o pastor Rafael, não é? Mas vai vir uma outra geração dessa igreja que não vai saber quem é o pastor Rafael. E aí está escrito lá assim, ó, tem uma decisão lá de 1900 e pouco de que vamos ajudar o pastor Rafael até o fim da vida dele. Aí chega outros presbíteros e fala assim, cara, a gente não pode, né? A gente não pode fazer isso, tal, e muda essa decisão. Então, assim, os pastores eles precisam buscar e ser pastoreados, porque isso é uma questão. Eu não estou falando que o erro é só da igreja, né? Mas é o erro dos próprios pastores de não pensar no futuro. Aí chega lá no futuro, quem sofre com isso mais, meus irmãos, não é o pastor, é a família do pastor. Porque muitos pastores, eles morrem e deixam a família sem nenhuma condição mesmo. Nada. E a família de pastor, ela é muito levada por questões que acontecem. Por exemplo, o pastor está aqui, de repente ele é chamado para outro campo. A esposa larga trabalho, larga tudo e vai junto com a família. E aí o que acontece? Alguns não adquiriram sustento, não adquiriram uma moradia própria, vivem até o fim da vida de aluguel. E eu vou dizer para os irmãos que isso é bastante triste, assim. Vamos, para nós terminarmos aqui. Então, o ministro ele pode ser jubilado. Jubilado não é aposentadoria, é quando ele deixa os seus ofícios pastorais, né, vamos dizer assim. E ele é jubilado por saúde, por idade, tempo de trabalho ou invalidez. Antigamente, essa jubilação era compulsória. Aí teve uma mudança no estatuto da nossa igreja, que não é mais compulsória, né? Não acontece assim quando chega a idade. Então, o ministro poderá ser jubilado por motivo de saúde, idade, tempo de trabalho e invalidez. O que mais? Acho que ficou duplicado, né? Então, a atingir 35 anos de atividades efetivas, inclusive a licenciatura, o ministro terá direito à jubilação. O pastor Sérgio até falou esses dias, né, que ele já está chegando aos 30 anos ali, né, mais ou menos, de ministério. E eu quero dizer para os irmãos, para a gente terminar, o seguinte: como é que você acredita que seja o fim da vida ministerial na realidade? Como é que você acredita? Você tem dois tipos, basicamente, e alguns que transitam nesses dois tipos. Você tem pastores totalmente amargurados, dizendo, eu dei a minha vida inteira para a igreja nunca me ajudou, sabe, a igreja nunca cuidou de mim, nunca me valorizou como eu deveria ser valorizado, e eles não fizeram ali o cuidado mesmo, né, com o seu futuro, e eles chegam totalmente amargurados. Algumas vezes porque a igreja não teve condição de dar aquilo que se podia dar, outras vezes por negligência própria, mas muitos terminam a vida ministerial nessa tristeza mesmo. Meus irmãos, a vida ministerial é uma vida que suga muito da pessoa. Esses dias eu tirei uma foto com uns amigos meus e virei para um deles e falei assim, cara, eu tô velho, né? Ele olhou para mim e falou, tá. Se você me ver a foto, você vê uma foto minha antes do seminário e depois do seminário, os cabelos estão branquinhos já. Isso quando eu não passo de lado e brilha, né? Já está brilhando. Então, assim, a vida ministerial é uma vida que o pastor precisa ser realmente cuidado pela igreja. Precisa ser cuidado pastoralmente. O pastor também tem que se cuidar. Cuidado pela igreja, cuidado. O pastor precisa ir no médico. Eu fiquei muito tempo correndo, mas agora eu já estou indo no médico, tá, gente? A Esther já está até felizinha comigo. Só preciso voltar no médico. É outra briga que a gente está resolvendo. Mas o pastor precisa. Nós tivemos
recentemente a morte de um pastor, que é o pastor Rosalvo, né? Pastor jovem. Pastor jovem. Então, a vida ministerial, e eu converso muito isso com o pastor Sérgio. O pastor Sérgio fala, é cheio de altos e baixos. Tem hora que a igreja está bem e o pastor está ruim. Tem hora que o pastor está bem e a igreja está ruim. E tem hora que os dois estão ruins e tem hora que está todo mundo bem. Então, é esses altos e baixos no coração do pastor que ele precisa. Lembra lá das dificuldades, lá que Paulo fala para Timóteo? Né? Você tem que ter perseverança lá, o cuidado no meio das aflições. Então, você tem esse pastor que termina o ministério chateadíssimo com a igreja, brabo, triste com a igreja, e você tem o outro ministro, que termina a vida do ministério pastoral feliz, com tudo que Deus fez através da vida dele. Esse é o que eu almejo, né? Chegar. Mas o pastor precisa cuidar do seu futuro, e a igreja precisa cuidar do futuro do pastor também. Porque... E da família do pastoral. O pastor não é só pastor. Para mim estar aqui com essa camisetinha passada, meus irmãos, não foi só eu que estava, não. Dona Esté acordou cedo para passar a roupa. Sabe? Cuidar. Para mim estar aqui na frente hoje, uma das coisas foi a Esté, porque eu chegava nela, eu vou desistir desse seminário. Eu não aguento isso aqui mais. Aí a Esté, conhecendo como me conhece, falou assim, não, desiste mesmo. Desiste mesmo, porque é melhor você desistir agora do que desistir lá na frente. Não vou desistir, não. Eu vou continuar. Eu falava para a Esté que se ela fosse uma psicóloga, tinha que ser psicóloga no térreo. Porque se alguém chegasse e falasse assim, eu vou pular. Aí ela abria a janela. Pula. Você quer que empurra ou você vai pular? Mas comigo é assim que funciona, tá, meu irmão? Quando fala assim, não, você não vai dar conta, aí que eu vou tentar dar conta. Então, isso é... Você não pode abrir a porta. Não, mas isso é comigo, tá? Mas, meus irmãos, a Fernanda está querendo falar, eu já vou passar para ela, depois eu passo para você para a gente encerrar. Mas eu só quero terminar aqui. O ministério pastoral é cheio de dificuldades, e realmente tem muita dificuldade, meus irmãos. Mas é algo maravilhoso, quando vidas são transformadas assim diante daquilo que a gente faz. Então, e quando o nosso Senhor é glorificado. E quando a igreja reconhece também o trabalho do pastor. Então, reconheça o trabalho dos nossos pastores. E não deixe de orar por eles, cuidar deles, seja financeiramente, seja do jeito que você puder, né? Ou com a palavra, sabe? Eu não viajava. Eu sou um cara que não... Lá em casa eu gasto muito dinheiro porque a família é grande, mas eu não gosto de gastar dinheiro. Mas eu ia viajar e não ia viajar. Aí um dia, essa moça que está bem ali do lado de João Carlos, chegou para mim e falou, você vai viajar esse ano. Eu falei assim, como é que eu vou viajar? Ela falou assim, viagem não é ter dinheiro, é você ter coragem. Muitas vezes. É lógico que você precisa do dinheiro. E por causa do que ela me falou, eu viajei. E foi a melhor viagem que a gente já teve em família. A gente foi conhecer o mar. Eu chorei em Ribeirão Preto. Até não poder mais. Porque eu estava saindo e viajando com a minha família. Então, cuidem dos seus pastores. Quando você tiver que chamar a atenção dele, fala assim, ó, vai viajar, pastor, você já está conversando demais. Fala para ele, certo? Com amor, com carinho. Nem sempre você vai ver a gente felizinho assim, quando você reclamar ou falar alguma coisa para a gente. Mas você vai fazer a gente pensar naquilo que a gente tem que fazer. Então, ore e cuide dos seus pastores. Vou passar a palavra para os dois irmãos e a gente já pode encerrar. Rafael, uma das coisas que a gente sempre tem que ter como pressuposto que o nosso pastor também é pecador. Né? Isso não é diminuir, né? Deixar ele para baixo, mas entender as necessidades dele. Né? Então, chorar, ligar, interceder, né? Ser amigo do pastor, isso faz toda a diferença, porque a gente acha assim, vocês têm que cuidar de tantas coisas e, às vezes, precisam de cuidados, né? Então, eu falo assim, com muita tranquilidade, eu conheço o Sérgio Paiva desde muito tempo, e aí, às vezes, eu fico assim, Sérgio, eu não dou conta de te chamar de pastor, não. Mas não é uma irreverência, né? É uma aproximação muito grande, no sentido de olhar, e eu falo assim, você não está bom? Ele dá uma balançada assim, mas você vai ficar calada, né? Eu falei, depois a gente conversa. Então, assim, sempre lembrar que os nossos pastores precisam de amigos,
né? De consolo, de conforto, igual você fala, orem por nós, né? Não só pelo ministério, mas como pessoa, né? Pelas fragilidades humanas, pela casa, por essa sabedoria, essa sensibilização. Então, é muito, muito importante a gente estabelecer um relacionamento de confiança e de amizade com os pastores. Eu acho que isso faz toda a diferença e muitas vezes fortalece, né? Às vezes, literalmente, conversar fiado, mas é um fiado intencional para querer acolher e saber como é que vocês estão. Pastor Rafael, recentemente nós participamos, né? A nossa igreja foi convidada para ir até a igreja Vila Nova, e lá o reverendo Carlito foi jubilado num dia, então direitinho. É um dos pastores que foi jubilado com felicidade, como você disse aí, né? Então, assim, seria até uma dica para toda a igreja, recomendar que os seus pastores procurassem os pastores jubilados, né, com essa característica, para eles se instruírem. O que você fez, como que você chegou até aí ao final, e dessa forma aí, saudável, alegre, né, e se aposentou bem, jubilou bem, né? Então, é uma dica para os pastores mais jovens, entendeu? O pastor Carlito foi a primeira pregação que eu ouvi lá na segunda igreja. Pregação inteligível, assim mesmo, que eu ouvi foi do pastor Carlito. E é alguém que terminou o ministério feliz. Tem mais, né? E orem para que isso aconteça aqui na nossa igreja, né? Que os pastores que passarem por aqui possam ter a alegria de terminar o ministério feliz, né? Melhor do que começar bem é terminar bem. Então vamos orar mais uma vez e estamos dispensados. Senhor, nós agradecemos por este momento em que nós aprendemos mais daqueles que o Senhor chamou para a pregação da Tua Palavra. Ensina essa igreja, Pai, a colocar as coisas em ordem, segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sérgio, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida do pastor Geomário. Que a Tua graça esteja sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre esta igreja, ó Pai, para reconhecermos que pastores são falhos, pastores são sujeitos, ó Pai, às variações, mas são capacitados pelo Senhor. Socorre a cada um de nós. E como o João Carlos disse, ó Pai, que possamos terminar bem essa carreira que o Senhor nos confiou. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, até mais à noite. Deus possa abençoar cada um.